Já. Boa noite a todos. Hoje, 15 de fevereiro de 2024, daremos início à segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Uma boa noite a todos, público presente, aqueles que nos assistem em casa. Vereador Dito Castro. Presente. Vereador Fábio Tatu. Presente. Presente, Fábio Tatu. Vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Vereador Gerson. Presente. Vereador Heitor. Presente. Vereadora doutora Inês. Ausente, vereadora. Vereador Beto. Presente. Vereador José Lopes. Presente, vereador José Lopes. Vereador Aquino. Professor Aquino. Boa noite, professor. Vereador Capitão Renato, presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Ausente ainda a vereadora Sandra. Vereador Vander Lopes. Presente. Presente, vereador Vander. Vereador Chavico. Ausente, vereador Chavico. Havendo o número regimental, declaro aberto a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura do expediente do Executivo. Do Executivo, ofício 07/2024, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2118/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial, alterando o PPA, LOA, LDO de 2024 e da outras providências. Ofício 08/2024, da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 2119/2024, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e especial, alterando o PPA, LDO e LOA de 2024 e da outras providências. Ofício 0708/2024, encaminho às comissões permanentes. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que proceda à leitura dos expedientes dos senhores vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024 dos vereadores Capitão Renato e vereador Fábio Tatu, susta o artigo 5º da Lei 2214/2023, que estima a receita e fixa a despesa do município de Registro para o exercício de 2024 e da outras providências. Projeto de Resolução 01/2024 da Comissão de Assuntos Relevantes, prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes instituída pela Resolução 50/2023, CAR, SABESP. Moções. Moção 05/2024, do vereador Fábio Tatu, uma moção de aplauso ao senhor Silvio Ricardo de Oliveira, pelo belíssimo trabalho que vem realizando como afinador de pianos, arte que aprendeu sozinho. Trabalhou em parceria com o SESC, afinando pianos para grandes pianistas nacionais e internacionais. Moção de congratulação. Prejudicada, né? Do Chavico? Prejudicada pela ausência do vereador. Moção de pesar. Também prejudicada pela ausência do vereador. Indicações. Da indicação 104/2024 até a indicação 133/2024 encontram-se no portal da Câmara para consulta popular, excetuando, senhor presidente, a 133/2024, que é da vereadora Sandra Kennedy Viana, está prejudicado pela ausência da vereadora. A 128, também prejudicada pela ausência do vereador Chavico. É isso, 128 e a 133, prejudicadas. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024, encaminho às comissões permanentes. Projeto de Resolução 01/2024, encaminho às comissões permanentes. Moções 05/2024, de autoria do vereador Fábio Tatu, encaminho para a ordem do dia. Indicações 104/2024,
A 132/2024, com exceção da 128/2024, prejudicada pela ausência do vereador, no portal da Câmara Municipal de Registro para apreciação de todos os munícipes. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do expediente de diversos. Não há. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Deliberações para a ordem do dia. Veto integral ao autógrafo 279/2023, referente ao projeto de lei 2923, de autoria do vereador Capitão Renato, que altera o artigo 3º para majorar em 1,6 UFESP por hora trabalhada a gratificação por desempenho da atividade delegada. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, contrário ao veto. Moção de aplauso 05/2024, de autoria do senhor vereador Fábio Cardoso Júnior, ao senhor Silvio Ricardo de Oliveira, pelo belíssimo trabalho que vem realizando como afinador de pianos, arte que aprendeu sozinho, trabalhou em parceria com o SESC, afinando pianos para grandes pianistas nacionais e internacionais. Moção de congratulação 06/2024, de autoria do senhor vereador Chavico, prejudicado pela ausência do vereador. Veto integral ao autógrafo 279/2023 e moção de aplauso 05/2024, encaminho para a ordem do dia. Hoje temos uma inscrição prévia para uso da tribuna livre, o senhor Antônio Augusto Pinto Neto, que tratará o assunto Estradas Rurais no bairro Capinzal. Gostaria de pedir para que o vereador Dito Castro abrisse ali a porta do plenário para que o senhor Antônio adentrasse. Uma boa noite, senhor Antônio. Antes de o senhor fazer uso da palavra, gostaria de ler o artigo 293, em seu parágrafo 4º e 6º do nosso regimento interno, que reza o seguinte. 4º, cada orador da tribuna livre disporá de 10 minutos para fazer uso da palavra, vedados à partes. E 6º, será cassada a palavra e vedada a futura inscrição pessoal do orador que usar de linguagem ou procedimento incompatível com a dignidade da Câmara. A partir desse momento, o senhor tem 10 minutos. Presentes aqui, né? Desde já agradeço a oportunidade e talvez seja um assunto até maçante para muitos que estão aqui. Sou morador do Capinzal, vai fazer 3 anos, mas eu tenho uma propriedade, vai fazer 13. E volta o mesmo assunto, né? A nossa estrada principal, que dá acesso do KM 454 até bairro Indaiatuba e Cheia Grande. Nós viemos sempre com o mesmo problema. Fazem só uma maquiagem na estrada. Há muito tempo que eu não vejo material a ser usado naquela estrada. A gente tem problema gravíssimo com manutenção de automóveis. Se você precisar de uma ambulância para fazer um trajeto rápido, né? E agora, voltando ao assunto, né, que é o fechamento lá do cruzamento, que a gente acha que realmente deveria ser feito por volta dos acidentes, das mortes que tivemos ali, né? E aí, eu acho que o principal que a gente gostaria que tomassem providência é que fizessem um trabalho decente naquela estrada, né? Por quê? Volta ao mesmo assunto, a manutenção, a demora, aí manda uma máquina, faz uma maquiagem, tampa uns buraquinhos. Agora, o material necessário que deve ser jogado naquela estrada, para a gente ter uma estrada com qualidade,
não está sendo feito. Então, eu gostaria que os senhores aqui presentes pudessem dar uma atenção um pouco maior, porque, querendo ou não, os moradores daquela região fazem pagamento das suas contas, fazem compra na cidade. O nosso trajeto é muito complicado, né? Então, assim, já é um assunto maçante com relação à estrada. Por exemplo, a estrada onde eu moro, faz 3 anos que não se passa uma máquina. É uma estrada municipal, porém, foi fechado um pedaço dentro de uma propriedade que ela cruza e simplesmente fechou, porque o cidadão que tem uma propriedade ali não quer que a máquina da prefeitura continue a estrada, que dá acesso, se não me engano agora, bairro Taquaruçu, ali por trás. E não passa carro nenhum mais lá. Eu acho que nem de moto de trilha passa mais. Então, esses são alguns pontos que eu gostaria de deixar aqui pendente para os senhores que hoje regem, né, a Câmara. Com relação também à estrada que todo mundo que mora no bairro Capinzal está usando hoje por conta do fechamento do retorno, excelente. A gente está de acordo. Alguns são contras, porque tem que ir lá em cima para fazer o retorno, mas aquele ponto ali, onde perdemos várias vidas, realmente tem que ser prezado. Então, nós sabemos que hoje é impossível, de repente, você tentar fazer ali um viaduto, né? Então, o que foi feito de alternativa? Todo mundo está usando a estrada que dá acesso para sair na faculdade. Porém, temos outro problema. Há muito tempo atrás, eu não sei se vocês são cientes, que perdemos 5 jovens naquela ponte de madeira que tem lá, que não tem condição nenhuma. Ela não tem um guarda-reio, ela não tem uma proteção. Pessoas de idade que ainda dirigem ainda, passa lá que você olha, você vê que o cara, sabe, por não ter tanto reflexo, dá aquela rabiada, né? Então, assim, desde já, eu quero agradecer realmente a oportunidade de estar aqui, né, participando dessa assembleia com vocês, e acho que os pontos principais são esses, né, que a gente gostaria que... Não estou falando outra coisa também, desculpa, eu lembrei. Eu não tenho... por ser leigo nessa parte, tá? Como que funciona, para mim, para a gente conseguir iluminação nas estradas que dá acesso, sai da principal e vai para as chácaras, né? Tem que pedir, tem que mandar um protocolo lá para Eletro, enfim. A estrada que eu moro, eu já cansei de colocar vagabundo para correr de lá, desculpa, tá, perdão a palavra, por parar, porque é tudo escuro, né? O cara para usar droga, né? Para namorar. E na frente da minha chácara eu não aceito. Eu ponho para correr. Aqui não. Mas assim, que caminho que é? O que eu tenho que fazer? Tem que ir no Eletro, tem que pedir protocolo, tem que falar com quem? Tá bom? Então, assim, muito obrigado a todos vocês e passo a palavra aí para o próximo, tá bom? Obrigado, viu? A gente que agradece a sua visita, senhor Antônio, suas reivindicações, esses 10 minutos da Tribuna Livre, eles são para isso mesmo, para que a população venha aqui reivindicar, e todas as suas demandas são demandas de todos os vereadores aqui, e não tem Eletro, acho que a questão aí é prefeitura mesmo, a gente fazer uma força-tarefa com todos os vereadores para ir lá representar o bairro e reivindicar conjuntamente todos eles. O primeiro secretário Catuba Renato só está alertando que a gente não pode usar a palavra agora, mas na sequência cada vereador vai ter os 10 minutos para poder explanar sobre o assunto. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Capitão Renato. Tem um pedido de regime de urgência especial. Só um minutinho, tá?
Temos aqui um pedido de regime de urgência especial, assinado por 6 vereadores, vereador Fábio Tatu, vereador Chiquinho de Serrote, vereador Gerson, vereador Aquino, vereador Capitão Renato e vereador Vander Lopes. Gostaria de pedir para o primeiro secretário que pudesse fazer a leitura do pedido de regime de urgência. Também solicito que faça a leitura dos requerimentos do vereador Chavico, uma vez que o vereador chegou no plenário. Moção 06/2024 do vereador Chavico, uma moção de congratulação a todo o corpo administrativo e profissional do Hospital São João pela sua qualidade profissional associada ao amor ao próximo. E a moção de pesar 07/2024 do vereador Chavico pelo falecimento no dia 6/2/2024 do senhor Rubens Quesacal Tezuka. Moção de pesar, oficie-se conforme requerido, e moção de congratulação 06/2024, encaminho para a ordem do dia. Senhor presidente, temos 2 indicações também do vereador Chavico. A indicação 108 e a indicação 117, que haviam ficado de fora. Considerando que o presente requerimento de urgência especial, nos termos do artigo 221(6) do Regimento Interno, justifica-se pela necessidade da apreciação e aprovação do objeto de lei em comento para que os setores competentes internos tenham um prazo hábil para tomarem as devidas providências e para que surtam seus efeitos deste mês, considerando que o presente requerimento de urgência especial se encontra subscrito e formulado por escrito, conforme o artigo 221 do Regimento Interno, feitas essas considerações, requeremos a presidência da Câmara Municipal submeta esse requerimento à apreciação e aprovação do plenário, nos termos do artigo 53, parágrafo 3º, e que suspenda a sessão por 15 minutos, artigo 144, parágrafo 1º, para que as comissões que não apresentaram parecer até o momento possam fazê-lo. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024, que susta o artigo 5º da Lei 2.214/2023, que estima a receita e fixa a despesa no município de Registro para o exercício 2024 e dá outras providências, de autoria do vereador Capitão Renato e vereador Fábio Tatu. Coloco em discussão requerimento de urgência especial apresentado pelo vereador Capitão Renato e vereador Fábio Tatu. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade e encaminho para a ordem do dia. Solicito ao excelentíssimo senhor primeiro secretário que faça a leitura de uma denúncia apresentada na casa na semana passada. A Prefeitura Municipal de Registro. Eu, Lauro Dendevitz, brasileiro, casado, portador do RG, número do RG e CPF, número do CPF, residente e domiciliado na cidade de Pariquera-Sul, me utilizo desta para ofertar denúncia e reivindicar providência conforme o que abaixo segue. Dos fatos. A empresa MIG Construções e Serviços Limitada, detentora de contrato junto a esta municipalidade, oriundo do pregão eletrônico 09/2023, ocorre que já no processo licitatório, a contratada se utilizou de capacitação técnica fraudulenta para se habilitar junto ao certame, pois, conforme documentação probatória em anexo, o atestado emitido pela empresa ASA fora montado pela própria empresa, como de fácil percepção, vide documento acostado, a qual segue esboço e modelo partindo da contratada, a empresa ASA. Reafirmo aqui que somente o item 1 do contrato é executado. Isso de simples constatação. Basta um superficial levantamento das notas fiscais emitidas, que foram primeiramente na monta de R$30 mil e posteriormente de R$35 mil. Registro também que a natureza do serviço é manutenção da rede, com um caminhão equipado com cesto, o que jamais no contrato oriundo do atestado foi usado uma máquina e que jamais no contrato oriundo do atestado foi usada uma máquina roçadeira.
pois sequer a empresa as possuía antes da celebração do contrato junto à Prefeitura de Registro, e ficando à disposição para maiores esclarecimentos e devida comprovação através das ordens de serviços emitidas pela empresa ASA. Fazendo um exercício simples aritmético e conforme o contrato celebrado entre as empresas, reza que o serviço de roçada é valorado a R$ 1,20 o metro, conforme o item 3 do contrato. A empresa, segundo atestado de capacitação, totaliza 3.490 metros de roçada, sendo assim perfazendo uma monta de R$ 4.188.000, referente somente ao item roçada no contrato, tornando fácil a constatação da municipalidade pelas notas fiscais já acostadas no decorrer do certame licitatório. Afirmo também que a empresa vem executando o contrato junto à Prefeitura de forma totalmente irregular. Os funcionários sem o devido registro legal, onde, em caráter de exemplo, o senhor Leonel Piocher, encarregado da empresa, trabalhando sem registro, pois o mesmo encontra-se recebendo seguro-desemprego da empresa Magueta. Diante do arrazoado, se constata de forma inconteste que a continuidade do serviço celebrado entre a Prefeitura de Registro e a empresa MIG Construções e Serviços Limitada fica impossível sua continuidade, sob pena conluio e prevaricação. Saliento, até a presente data, a Prefeitura de Registro e seus servidores vêm sendo vítima de vil empresário. Assina a presente denúncia, o senhor Lauro Dendevitz. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, público presente. Primeiro vereador a fazer uso da tribuna, o nome do vereador José Lopes. Com a palavra, o excelentíssimo vereador José Lopes. Boa noite, senhor presidente, secretários, nobres pares. Boa noite, público presente e todos que nos assistem via web. Bem, o que eu tenho para falar é com referente à Sabesp. Nós vemos vários empreendimentos em aberto aí para a construção de casas e vários bairros com a falta de água no final de semana. Já tivemos reuniões com os superintendentes da Sabesp. Na ocasião foi mencionado com a implantação de reservatórios de água no Paulistano e no bairro São Nicolau. Já vai rolando aí 3 anos e até o momento nada. Então, inclusive, eu quero pedir ao prefeito para que se tome a providência. Empreendedores também têm que tomar ciência disso aí, que no final de semana aquela correria de gente ligando, seu Zé, cadê a nossa água? Seu Zé, cadê a nossa água? Não só empreendedores, órgãos ambientais também, que liberam para a construção das casas, sabendo que estamos iminente à falta de água nas casas. Outro fato que eu venho a relatar aqui também é a questão do cavalo. Esse cavalo já virou novela desde o início eu, como vereador, venho assistindo isso. Nós tivemos reunião com o secretário de Saúde, alguns vereadores aqui da casa. Na ocasião foi falado da compra dos chips, inclusive eu tinha até comprado os chips, mas até o momento nada se foi resolvido. Com certeza estão aguardando acontecer um acidente para que tome a iniciativa de resolver esta causa. O senhor Antônio nos comentou aí com referência à iluminação. Senhor Antônio, essa questão de iluminação não é só no sítio, não.
Nós estamos também aqui na área urbana. O próprio bairro que eu moro, todos os finais de ruas não tem iluminação. No ano passado, eu falei com o secretário de Planejamento, que eu ia direcionar recurso da emenda impositiva para comprar as lâmpadas. Na ocasião, ele falou, não, José, não precisa não, que vai haver um chamamento aí e nós vamos resolver o problema do Jardim Paulistano. Pois é, até agora, o momento não está sendo resolvido. E tem vários bairros sem iluminação. Nós estamos sempre... existe sempre pessoas nos ligando, informando os bairros, ruas, e nós estamos passando para frente. E a gente agradece aí a presença do senhor esse comentário. A outra questão é abrigo. Eu tenho um abrigo no Paulistano lá, que está propenso a qualquer momento ocorrer um acidente, e toda vez que a gente faz indicação para a secretaria competente, a resposta é que não tem recursos para executar a obra. Nós estamos aqui de vereadores, sabemos as dificuldades dos moradores, e nós sentimos, porque não podemos dar uma resposta positiva de todos que nos pedem, inclusive as ruas da cidade. Esse final, agora, recentemente, foi chamado para visita a vários bairros com referência à vegetação nas ruas. A Secretaria de Infraestrutura vai lá, faz sua limpeza, roça, mas, na verdade, o que tem que ser feito é restauração das calçadas, porque o serviço de roçado das vegetação com 15, 20 dias já volta ao normal. Então, eu sugiro aí ao prefeito, aos secretários responsáveis por essa área, para que se façam restauração das calçadas. E outra também que, se não se fizer isso, não vai resolver a questão de estar sendo feito roçada. Bom, o que eu tenho para a noite é isso. Eu agradeço aqui a todos que se fazem presente e boa noite. Solicito, excelentíssimo, o senhor segundo secretário, que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Fábio Tatu. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores, os funcionários técnicos, a assessoria da Câmara aqui. Quero, em nome do meu amigo Mimo, saudar todos os registrenses e convidados aqui nesta Câmara. Daqui a pouquinho nós vamos para um segundo momento, que é um momento de homenagens, mas nesse primeiro momento a gente aproveita que vocês estão aqui para compartilhar um pouquinho daquilo que vocês já veem no dia a dia da cidade, que infelizmente não é tão feliz. O seu Antônio trouxe aqui, e parabéns pela coragem, que muitas vezes, seu Antônio, nós usamos essa tribuna aqui para dar voz àquelas pessoas que não conseguem ter, às vezes pelo tempo, ou às vezes mesmo pelo desânimo de sair. O senhor saiu lá do Capinzal para vir até aqui, para fazer essa reivindicação. Então é fundamental, o senhor traz aqui a voz de uma comunidade muito grande, de uma comunidade que muito pouco pede, assim como as outras comunidades rurais da nossa cidade. Eu acredito que a zona rural pede tão pouco. Né? O que é zona rural? O que os moradores da zona rural vêm pedir muitas vezes para a gente? É uma estrada que esteja permeável para poder fazer o ir e vir, escoar sua produção,
é uma iluminação pública, mais nos locais, inclusive, onde a iluminação pública não traz só a questão da infraestrutura, mas traz uma questão de segurança também da própria comunidade? Que é isso, o que o senhor Antônio falou é muito real. O que acontece? E aí, senhor Antônio, não precisa nem pedir desculpa, não. Tem uma vagabundagem mesmo rondando a nossa cidade, né, que agora também resolveu atacar a zona rural. Não são 1, 2 casos aí de roubos a sítios, fazendas, chácaras, pessoas idosas. Eles sabem da vulnerabilidade, muitas vezes, que na zona rural não tem muito essa coisa de tranca, de cadeado, de câmera. É tudo muito mais simples, mais rústico, mais tranquilo. Mas, infelizmente, essa situação está tendo que mudar. E aí é isso, estrada, iluminação pública, um atendimento do posto de saúde, uma questão de policiamento, uma ronda de vez em quando, uma conservação. A gente sabe que não vai manter sem mato na estrada rural, mas uma conservação daquilo que, por exemplo, é questão de árvores, né? Para que a cada chuva não tenha que obstruir uma estrada, né, seu Zé? Então é tão pouco que se pede que eu me sinto, sinceramente, envergonhado do morador ter que sair lá do Capinzal para vir aqui. E já veio do Votupoca, e já veio do Jurumirim, e já veio do Quilombo do Peropava. Então é muito triste, porque nós estamos também no ano eleitoral, e não tenho dúvida que nós iremos andar e percorrer todas essas estradas, todos esses bairros rurais, para ir lá pedir voto, para ir lá falar com as pessoas e prometer mais um tanto de coisa, que infelizmente aqui como vereadores a gente fica amarrado numa gestão do Poder Executivo, que a gente vê, se vocês olharem depois, nós estamos em fevereiro ainda, já deve ter chego o quê? Umas 300 indicações? Em fevereiro, porque janeiro foi recesso. Já deve ter umas 300 solicitações, indicações aqui de melhorias, muitas delas da zona rural. Uma parte, vereador. Claro. Voltando à fala do senhor Antônio, sobre a estrada que ele fala ser municipal e de que o proprietário não deixa com que as máquinas do município passem para fazer melhorias. Eu acho que isso é uma situação bem grave, que a gente pode até ir visitar o local, porque se é municipal, é de livre acesso para todos. E o secretário de Planejamento, o secretário de Obras, tem que nos acompanhar numa situação dessa para a gente ver o que está acontecendo. Eu acho que você conta comigo aí, se quiser fazer uma frente aqui de vereadores e fazer uma convocação para os secretários. Acho que pelo menos os secretários, né, Chavicães, a gente ainda pode convocar, né? Eu acho que ainda os diretores a gente ainda pode convocar para prestar esclarecimentos e acompanhar a gente nessas situações. Mas é isso. A gente não pode convocar mais os diretores para isso? Então não estamos valendo mais nada mesmo, hein? Vereador, ele é subordinado ao prefeito agora. Ele é diretor subordinado ao prefeito. O convite tem que ser para o prefeito agora. Autorização do prefeito. Bom, vamos verificar. Mas eu acredito então que se fizermos um convite ao prefeito, ele tem que ir com a gente lá, gente. Se está nessa situação de largar, então acho que nós estamos dando soco em ponta de faca, né? Mas é difícil, né, presidente? É difícil quando a gente vai acompanhando, a gente vê. Eu fico assim, abismado. O seu Zé fala muito bem de várias pautas aqui, que a gente é muito cobrado, e eu fico impressionado que eu ouço, acho que eu não estou na mesma cidade. Eu me pergunto, às vezes, se eu estou na mesma cidade. Quando eu ouço a entrevista na rádio, quando eu vejo a entrevista da Record, quando eu vejo as premiações da Band, eu me pergunto se realmente eu estou na mesma cidade. Porque hoje eu andei mais um dia, como ando todos os dias, eu fui lá no Leblon, lá na Rua 12, lá, Gerson. E eu não sei se é aquela mesma cidade que a gente vê a infraestrutura que o prefeito fala que está tudo bem. Eu estive na UPA com o Beto, com o João, e a gente foi tentar resolver uma situação de uma pessoa em situação de rua, que está lá desde antes do carnaval. Mas na entrevista da rádio estava tudo tranquilo. A prefeitura é padrão, modelo. A gente não consegue ter uma capacidade de resolução para questões básicas, de serviços básicos, como já dito aqui pelos colegas. Abastecimento de água, recuperação de vias, distribuição de energia
O prefeito é o capitão da cidade. Ele precisa debater isso com as concessionárias. Não dá simplesmente para falar, esse problema não é meu. A gente precisa resolver isso. O IPTU está chegando, está mais caro, e o que eu ouço das pessoas não é que as pessoas não querem pagar o IPTU. As pessoas sabem da importância, muitas delas sabem, da importância do IPTU para a cidade rodar e para os serviços funcionarem. Mas as pessoas querem que, minimamente, alguns serviços públicos sejam revertidos com esse IPTU. Essa questão dos cavalos soltos, seu Zé, poxa, a gente se debruçou para estudar, para conversar, elaborou um projeto de lei, passou por essa casa, foi aprovado por unanimidade, o prefeito tentou vetar, a gente derrubou o veto, o prefeito tentou com ação indireta, ação direta de inconstitucionalidade, mais preocupado com o mérito de quem era o propositor do que com o mérito da proposta. Seu Zé, e vai acontecer, eu não quero ser premonitor aqui, mas vai acontecer. Hoje, quase aconteceu. Haviam 2 cavalos na BR, na entrada da cidade, que, graças a Deus, por uma ação rápida da artérias, da autopista, eles foram retirados e não aconteceu nada mais grave. Ontem, anteontem, estavam na rodoviária. Podiam pegar alguma pessoa, podiam entrar na frente de um ônibus. Todos os dias tem em vários bairros. Então as coisas vão acontecer. E assim, um dos discursos que nos fez, inclusive, endossar a questão da taxa do lixo, por exemplo, é que uma parte desse recurso, Wander, seria para custear o serviço que já estava praticamente elaborado há 3 anos atrás, do serviço aí de remoção, chipagem, avaliação veterinária e notificação do proprietário, multa, que é o mínimo. Fora ajuda ao GPA. Mas a gente não vê nada disso. Não vê, a gente fala todos os dias, não só eu, vários vereadores reclamam todos os dias e não se vê. Então, assim, é difícil ficar aqui. Eu falei algumas vezes nessa Câmara que eu canso, em certas horas, de vir aqui, porque parece que é um discurso inflamado de oposição, mas não é o que a gente recebe todo dia. As pessoas já fazem em tom de deboche. Olha aí, Tatu. De novo. E agora o que está acontecendo? A gente acaba arrumando uma briga com o pessoal, por exemplo, com cavaleiros. Eu não tenho briga com cavaleiros, eu não tenho nada contra, pelo contrário. Mas por conta daqueles que são irresponsáveis, os que são responsáveis acabam ficando estigmatizados. É igual o cara que é trabalhador com a sua moto, o entregador, o cara responsável. Ele acaba pagando o preço por aqueles que não cumprem as leis. Eu acho que a molecada pode ter o seu direito a fazer isso. Só para concluir. Acho que todo mundo tem o direito a ter o seu animal, a curtir a sua moto, a fazer seu esporte, sua brincadeira, mas todos os que desrespeitam e que ferem a integridade do próximo têm que ser punidos. Então, assim, mais uma vez, vem essa tribuna para falar que o povo registrense está precisando de atenção e está precisando de respeito. É assim, a gente vê que o pessoal é bruto mesmo, é brabo, porque mesmo assim acha que as coisas estão boas e vão tentar permanecer por mais alguns anos aí. Se depender da gente, vamos ganhar uma linha de frente aí, tá bom? Um abraço, boa noite, e que agora eu só quero falar sobre coisa boa. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Dito Castro. Com a palavra, excelentíssimo vereador Dito Castro. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Heitor, nosso segundo secretário, vereador Xavier Rufino, nosso primeiro secretário, vereador Renato, senhores vereadores, nossos funcionários, assessores, nosso público aqui presente e aqueles que nós
acompanho aí pela internet, pelas plataformas da nossa Câmara. Quero aqui... na verdade, não ia me inscrever, mas, devido a alguns ocorridos antes da sessão, vou falar algumas coisas. Com relação, quero agradecer aqui ao senhor Antônio, pela sua vinda aqui na Câmara. Dizer que, inclusive, na semana passada, na sessão, todos nós aqui comentamos sobre o Capinzal, com relação, inclusive, lá ao retorno fechado. E na semana passada, senhor Antônio, eu estive lá junto com o secretário, o Adriano, eu acho que foi até lá na sua rua lá, fomos até lá a entrada da casa do seu Pedro lá, estivemos lá, tá? E a gente viu a situação da estrada e na verdade ele depois voltou dizendo que ele ia ver no mapa como que estava aquela situação naquela estrada. Acabei agora de conversar com o Célio, que é seu vizinho lá, né? E a estrada sai perto da casa dele, né? Para perguntar se aquela estrada, porque se é estrada pública ou particular, né? E ele disse que desde quando ele é criança, aquela estrada é pública, né? Então não deveria ser fechado segundo informação, pelo japonês lá, né? Então, assim, é uma questão da prefeitura, está tomando providência, né, porque aquela estrada é pública, então, se é pública, é domínio público, tem que abrir. Então, acho que nós temos que, nós 13 vereadores, hoje estamos em falta das nossas duas vereadoras que faltaram, mas nós 13 vereadores, conversar com o prefeito, e nós temos que a prefeitura tem que tomar posição, né, ter pulso, né, e tomar para si o que é nosso, né? Porque hoje, aquele trecho ali é um acesso hoje melhor para vir para o Taquara Sul, devido até o fechamento lá da estrada lá da BR-116. Então, assim, e a semana passada, a máquina passou na estrada, e acho que a máquina ontem, foi domingo, feriado agora, fui lá no velório, foi antes de ontem, inclusive a máquina estava parada lá, com certeza que deu prosseguimento aos trabalhos, mas é muito paliativo, né? E sempre falo que nós temos, quantas vezes a gente fala, eu mesmo já falei aqui, que nós temos uma máquina e meia, patrol, né? Para um universo de quase 900 quilômetros de estrada de terra. Nós vereadores, acho que todos nós vereadores aí com a nossa emenda impositiva, nós repassamos recurso da nossa emenda impositiva para a Secretaria de Obras, estar comprando mais máquina para a zona rural, né? Então, esperamos que o mais rápido possível, com esse recurso nosso, é pouco, mas dá para comprar pelo menos 1 ou 2 máquinas para ajudar nas estradas rurais, porque nós temos que manter as estradas rurais sem acesso. Eu tive em algumas reuniões, em alguns bairros, o que o pessoal quer? Saúde, um posto que atenda bem a população e uma estrada de bom acesso. É isso que o pessoal quer, que é de lá que sai o sustento nosso. Lá que sai o arroz, feijão, a planta, é de lá que sai. Então o poder público tem que ajudar. Eu tive, inclusive, agora à tarde com a secretária do Meio Ambiente, lá, a Dani, inclusive falando da situação do seu Pedro lá, né, que até pediu para arrumar a estrada lá da casa dele. Então acho que é uma lei aqui, né, vereador Chavico, que ajuda os pequenos agricultores nessa situação, né, para que ajude o pessoal. Do pequeno seu Pedro, né? Do pequeno produtores. Porque senão, não digo os fazendeiros, né? Mas o pequeno produtor, ele tem 2, 3 famílias que dependem da produção dele. Eu acho que o poder público, dentro da lei, tem que ajudar. Então, assim, nós estamos junto com vocês. Eu conheço o estado do Capinzal, acho que a maioria das estradas rurais eu conheço, eu sempre estou visitando, sei da dificuldade, os demais vereadores também sabem. Agora, com relação à abertura dessa estrada, já tive com o Adriano lá para ver a situação de abrir essa estrada, até para sair na estrada do Ilza Tijuca para pegar o Capinzal. Tá? Então, pode contar conosco, né, que nós estamos junto com vocês. Queria falar aqui sobre, o vereador falou sobre IPTU. Eu achei estranho, senhores vereadores, na semana retrasada, que toda a vida
que eu pago o IPTU, que eu recebo o IPTU, acho que todos nós, vereadores, recebemos, né, o IPTU com alguém batendo na sua porta, entregando o carnê, o bendito do carnê que está caro, né, e nós assinamos o recibo e pegamos o carnê. Na semana que foi entregar na minha casa, eu achei que era um panfleto de publicidade de loja. Os caras jogaram 2 carnês como se jogassem um pedaço de jornal. Entendeu? Eu acho que assim, na verdade, aquele recibo é o comprovante para eles receberem da prefeitura, com a assinatura do proprietário do imóvel. Como o cara vai apresentar aquilo para a prefeitura? Então estão falsificando a assinatura de cada morador. Porque o meu carnê, ele foi tirado lá, o canutinho, onde era para mim assinar. Então só ficou o carnê com a cabeira lá. Então, quer dizer, é um negócio. Eu liguei no gabinete, disse que foi a empresa O Correio que fez a entrega, mas eles tinham que receber. Para receber, tinha que apresentar lá o comprovante que nós assinamos. Então alguém assinou por mim, que eu não assinei. Eu, do meu filho. Aí coloquei na rede social, várias pessoas também estavam reclamando, que inclusive jogou lá, o cachorro pegou e comeu tudo o carne dele, entendeu? Então, assim, é um negócio que está muito abandonado a nossa cidade. Então, eu acho que está difícil. Saúde. Venho a relatar o que eu fui solicitado antes de ontem, com a família, onde o senhor de 61 anos, ele está infelizmente com câncer avançado já, e pelo médico está desenganado, mas Deus é o dono da nossa vida, Ele sabe melhor. Esse cidadão, a família dele, recorreu até a unidade de saúde. Não vou aqui culpar a unidade de saúde, porque a unidade de saúde não tem culpa. Mas, desde o dia que ele teve a cirurgia, ele está usando a mesma sonda. E essa sonda tem que ser descartada. Cada hora você tem que trocar. Está usando, desde quando veio do hospital, estão só usando, pegando a sonda, lavando e reutilizando de novo. Porque foram na unidade de saúde e não tem. Simplesmente. Estão lá, estão fazendo porque estão fazendo vaquinha para ajudar eles. Não tem sonda, tem algodão, não tem gases. É uma vergonha uma cidade, como disse o vereador Fábio, e não tem essas coisas básicas para a saúde. Só um gás, que não é um gás pequeno, um gás que eu fui ver para comprar na farmácia, não tinha. Só é R$20. E o homem fez a cirurgia, estava vazando. Hoje foi para o UPA, urgente, e do UPA levaram ele para o Pariqué de novo, e parece que vai ter que fazer uma outra cirurgia. Aí vai voltar para casa sem sonda, sem nada, senhores vereadores. Então está aí o relato. Uma parte, Dito. Permita. Sobre isso, sabe o que falta, Dito? Falta, inclusive, a articulação. O pessoal entender. O que o pessoal não entende hoje? Não existe o paciente da UPA, o paciente do Hospital São João, o paciente do Hospital Regional. O paciente é paciente de todo mundo. A saúde é uma rede. Então, se o paciente procura a porta do pronto-socorro, tem que ter alguém depois que faça uma articulação, né, Chavico? Para ligar no posto e conversar com o enfermeiro do posto. Ó, está indo aí o seu Antônio, o seu João, o seu José, ele está indo com uma pós-cirúrgico, vai precisar de uma avaliação semanal do cuidado. A pessoa tem que ver, o serviço social tem que participar para ver se aquela família tem condições de alguém de manter esse curativo, esse ambiente. O que falta hoje em dia é muita articulação entre os serviços. Não dá para... Serviços não podem ser feitos isolados, principalmente de saúde. Não pode fazer de forma isolada. Todo mundo tem que ser responsável e corresponsável pelo cuidado. Então, essa é a falha básica, grave, que a gente não consegue ter acompanhamento das pessoas, e tudo que não se faz preventivo fica mais caro e mais difícil de cuidar. Obrigado. Agradeço aí pelo enriquecimento, mas... um minuto estava concluído, vereador? Mas, assim, eu acho absurdo acontecer isso, não ter uma sonda, não ter um gás, não ter nada para esse paciente. Não só para esse que deve ser um que me procurou. Quantos não estão nessa situação?
Então, deixo aqui, senhor vereador Lídio, senhor prefeito, o vereador Aquino, para que veja a situação. Mais uma vez, quero aqui parabenizar o Luiz Irata, foi o único que me respondeu. Tem nada a ver com saúde, tá? Foi o único que me respondeu. Pediu o contato da família com relação a isso. Liguei para o senhor Edson Galgritz, nosso secretário de saúde, mas nem visualizou. Mais uma vez. Também está um pouco importando, entendeu? Graças a Deus o tempo dele está curto na prefeitura. Em dezembro ele sai. Se Deus quiser, espero. Entendeu? Porque um cara que não atende o vereador, não é para mim, é para o cidadão. Já não é a primeira vez. Foi semana passada com relação ao hospital Posto de Saúde lá do Gruxá. Estava online, entendeu? Quando eu mandei mensagem para ele, ele nem visualizou. Mas fazer o quê, né? Mas eu quero aqui fazer um apelo ao senhor vereador Aquino, que veja essa situação, não só para esse cidadão, que o pessoal atenda com mais carinho a população, entendeu? A saúde é o mínimo do cidadão que precisa, tá bom? Obrigado, senhor presidente, pela tolerância aí, obrigado, senhores vereadores. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nobre vereador Beto. Com a palavra, excelentíssimo vereador Beto. Boa noite, senhor presidente, a qual cumprimento a mesa, e também ao público presente e aqueles que nos assistem pelo Facebook da Câmara. E parabenizo a todos que estão aqui. E eu sempre digo que é sempre um prazer ver esse plenário cheio, com a participação da população, seja por meio de uma moção feita por qualquer um de nós, vereadores, mas é sempre bom ver o público participando. É uma das coisas que eu tenho comentado, eu, particularmente com um munícipe ou em grupo, munícipes, que façam isso constantemente, participem das reuniões, das sessões da Câmara, que é uma vez por semana, na segunda-feira, e parabenizar, em nome do MIMO, todo o grupo aí presente, o senhor Antônio, também pela ocupação do plenário, expor a sua necessidade, a necessidade do bairro. Isso é muito importante. Outro ponto que eu costumo dizer para a população, que muitos não sabem, é que tem justamente esse espaço de 10 minutos numa sessão ordinária como de segunda-feira, para expor a necessidade do seu bairro, aquilo que ele tem desejo de levar como prioridade para a sua comunidade. Então, esse espaço é reservado. Você antecipa, faz a inscrição e ocupa-se dessa tribuna e expõe tudo que é necessário. Isso é muito bom, esse envolvimento da população junto a essa Casa de Lei. Eu quero falar um pouco aqui sobre um assunto já mencionado, morador de rua, em situação de rua. Hoje, nós estivemos, como já mencionou aqui o vereador Tatu, na UPA, a qual eu quero parabenizar a ação. Eu não tenho, acho que, nenhuma dificuldade de falar quando há necessidade de honrar alguém, porque muitas vezes, por conta de ego, a gente acaba não exaltando aquele que deve ser exaltado por conta de um trabalho realizado. E o trabalho é esse. Recentemente nós vimos ali um morador embaixo do viaduto, aonde quero parabenizar o nobre... Está vendo? Já estou aí falando do seu futuro. O assessor do Tatu, João, pelo trabalho realizado, juntamente com o pessoal da saúde, levando aquele morador de rua para a UPA, fazendo o trabalho que tinha que ser feito. É lógico que, às vezes, aqui nós fazemos crítica com o Fundo Social, do papel entre o Fundo Social e a saúde, que tem que trabalhar em sintonia com relação a estas pessoas. Assistência, perdão. Mas acontece que existe um outro fator. O fator eu querer. Infelizmente, é feito todo um trabalho. Mas existe também a escolha. Infelizmente, eu fiquei muito triste diante daquela situação que hoje nós presenciamos. Uma pessoa que eu conheço de muitos anos e hoje vê naquela situação. Foi dado todo o suporte e havia até um lugar preparado para levar esta pessoa. Mas, infelizmente, ela, diante dos nossos olhos, ela disse, eu não quero, eu faço uma escolha de voltar para a rua. Então, gente, fica difícil.
porque é triste a escolha. Na vida da gente, tudo é feito escolha. Eu faço escolha diariamente, você faz escolha. Então, a escolha que ele fez não foi ir para uma casa de recuperação, não foi ir para um lugar onde ele tivesse um tratamento, mas ele teve a opção de ir para a rua. Infelizmente, é o que a gente vê muitas vezes. Então, isso dói no coração como ser humano, porque nós, acima de tudo, devemos nos preocuparmos com o nosso próximo. Outro sim. Eu quero falar aqui, capitão, eu sei que é uma pauta sua, mas tem coisas que a gente tem que trazer à tona e falar sobre o assunto. Infelizmente, no Carnaval, nós vimos aí uma escola de samba demonizando a polícia militar. Eu acho que nós devemos valorizar uma classe tão importante e tão banalizada, não tanto quanto também, hoje nós vemos os educadores, professores. Porque tudo começa, eu tenho dentro da minha casa uma professora. Tudo discorre por falta do quê? Da base. A base é a educação. Se nós quisermos ter uma cidade melhor, um país melhor, é na educação que se principia. Então, nós vemos que parece que há uma inversão de valores. Hoje, policiais estão morrendo de maneira tão brutal. Ao invés de defender como fase de afinco, agora simplesmente é demonizado em um carnaval, desvalorizando a classe do militar. Eu tenho aqui como o nobre vereador, capitão Renato, que faz parte dessa corporação. Então, eu acho que deveria haver um pouco mais de respeito para com aquele que mantém a ordem de um município, de um estado e de uma nação. O senhor me Sim, permite? pode ir. Fique à vontade, capitão. Uma boa noite a todos, novamente. A escola de samba Vai, né, de São Paulo, que fez esse absurdo, não sei se vocês assistiram, mas colocaram os policiais como demônio, né? Sim. E enaltecendo bandido. E eu falo uma coisa, Beto, eu não tenho problema com crítica, nunca tive, né? E eu entendo o porquê a Vai fez isso. Porque a Vai, historicamente, tem ligação com o crime organizado, então eles são bandidos. E para bandido, a polícia sempre vai ser o demônio mesmo. Então isso quer dizer que o serviço está sendo bem realizado, entendeu? Porque para uma escola de samba colocar o policial como demônio, é porque ali dentro gente certa não tem, gente séria não tem. E obrigado pelas palavras, viu, vereador? Obrigado, capitão. Outro sim. Eu quero falar aqui sobre uma obra de drenagem ali no cemitério do Nosso Teto, que já é uma pauta nossa, que já vem há algum tempo desenrolando. E não é de agora, é antigo o processo ali. E a gente tem levado isso para a secretaria competente para que haja resolução desse problema, e a população nos cobra, e nós devemos dar uma devolutiva para a população. Afinal de contas, volto a dizer mais uma vez, representamos a população. E eu queria deixar bem claro aqui que esse trabalho está sendo desenvolvido, já tive contato com o diretor, e eu tenho certeza que por esses dias vão ser dado início à obra que será realizada ali no cemitério do Nosso Teto. O que acontece? Há vazamentos, ali tem uma igreja da Assembleia de Deus, e constantemente o pessoal reclama da reincidência. E já tem tudo, está tudo certo, o projeto já foi feito, o recurso já foi enviado pelo deputado também, Paulo Corrêa Júnior, que tem assistido essa cidade bem de perto, como todo o Vale do Ribeira. Então, eu quero deixar aqui claro para a população que nos cobra, que a gente está vendo aí, está correndo atrás e falando com a diretoria, e em breve vai ser iniciado, com certeza, aquela obra ali no Nosso Teto. No momento é isso, senhor presidente, eu agradeço a todos, tenham todos uma boa noite. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Nome vereador capitão Renato. Com a palavra, excelentíssimo vereador capitão Renato.
Uma boa noite. Mais uma vez, assim como os outros vereadores falaram aqui, sejam sempre muito bem-vindos, seja por motivo de alegria, de uma moção e tudo mais, ou por uma reivindicação. Essa casa sempre vai estar de portas abertas e vocês são as pessoas mais importantes aqui dentro, porque nós só estamos aqui representando a população, nada mais do que isso. Estive ali fora conversando com a dona Cristina e com o seu Antônio, com o seu Pedro, sobre as palavras do seu Antônio aqui na tribuna. E eu falo, seu Antônio, que segurança pública ela se faz mais do que com viaturas. Ela se faz com iluminação, que é o que o senhor pediu aqui, com condições melhores para o bairro, isso com escolas melhores, com saúde melhor, tudo está ligado na segurança pública. E eu não sei se vocês sabem, mas um dia o atual prefeito veio aqui nessa mesma tribuna que eu estou, e ele falou assim numa audiência pública: segurança pública não é problema do município. Quem tem que cuidar de segurança pública é o Estado. Ele falou isso aqui, nessa tribuna. Eu o corrigi e ele continuou cometendo o mesmo erro. É difícil a gente trabalhar desse jeito. A gente tenta. Hoje, por exemplo, nós vamos votar uma lei que beneficia a população, ajudando os policiais a trabalhar no horário de folga deles de maneira voluntária, aumentando o policiamento na rua. Desde que essa lei foi aprovada aqui, diminuiu muito o índice criminal da cidade. E aí a gente aprovou esse reajuste e o prefeito vetou. Não sei se vocês sabem como é que funciona, mas uma lei ela é criada aqui na casa, ela é votada e aprovada, ela vai para a mão do prefeito. Ele pode sancionar, a lei está valendo, ou ele pode vetar, cortar, falar, não quero que essa lei esteja em vigor por N motivos. E essa lei ele vetou, e nós vamos trabalhar hoje para derrubar esse veto. Falando ainda como segurança pública ela está relacionada a muita coisa, nós tivemos uma triste ocorrência, uma tragédia aqui em Registro. Inclusive, eu presto aqui meus sentimentos à família do senhor Sidney, que foi assassinado aqui na cidade de Registro. Segurança pública está ligada a tudo. Esse senhor ele foi baleado. Foi baleado por alguém que estava com uma arma ilegal. Hoje em dia, quem é preso com arma ilegal, que é um calibre permitido, essa que ele portava, se ficar preso, fica muito pouco tempo, porque é afiançável. Foi votado no Congresso Nacional um enrijecimento das leis penais. E alguns partidos que são mais a favor do crime, todos votaram contra isso aí. Para que quem comete homicídio, por exemplo, não fique mais tempo preso. Para quem comete o furto, conversamos sobre o furto aqui, sobre usuários de droga. Tudo isso, essa lei está aumentando a pena, tirando a impunidade. E muitos deputados votaram contra, o que a gente chama da esquerda, né? Infelizmente, votaram contra para que o crime prospere. Essa é a realidade. Por que eu falei do homicídio que tivemos aqui em Registro? A saúde também está ligada na segurança pública. Se uma pessoa morreu por crime violento, a culpa recai sobre a segurança pública. Ok. O policial não conseguiu prender esse cara antes dele cometer o crime. Tá certo. Só que esse senhor foi baleado e ele ficou muito tempo no chão, aguardando pelo socorro. Tinha um médico lá no local, foi na frente de uma farmácia, esse médico ficou muito tempo, quando eu falo muito tempo, é muito tempo, fazendo massagem cardíaca, fazendo tudo o que ele podia para manter esse senhor vivo. Não tínhamos uma ambulância do município para ir lá socorrê-lo. Não tínhamos uma ambulância do bombeiro, e explico por que não temos a ambulância do bombeiro. Por uma decisão completamente errada do nosso prefeito, que eu denunciei aqui, e que nessa mesma tribuna ele falou que era mentira, até eu mostrar para ele o documento. Eu falei, prefeito, mas eu tenho esse documento que o senhor mandou para o Comando Geral da PM. O nosso prefeito,
Ele simplesmente abriu mão do Corpo de Bombeiros aqui de registro. Ele abriu mão falando, olha, se eu tiver que bancar o Corpo de Bombeiros, que dá R$300 mil por ano, no orçamento de 230 milhões de registro. Por ano. R$300 mil por ano. Ele falou, se eu tiver que bancar sozinho a alimentação dos bombeiros, eu não quero bombeiro aqui porque eles atendem todo o Vale do Ribeira. A Polícia Militar ficou preocupada com isso. Abriu um posto do Corpo de Bombeiros em Cajati. Tudo bem, se o prefeito quiser abrir mão, a gente tem um outro posto de bombeiros que vai atender o Vale do Ribeira. Isso muda consideravelmente o tempo da viatura vir aqui para atender a gente. Se a gente olhar na Constituição Federal, qual que é a função do bombeiro? É atuar em incêndio. Se não tiver o bombeiro para atuar no incêndio, ninguém mais atua no incêndio. Teve que dividir o número de policiais de registro, teve que dividir no meio, porque abriu um outro posto. Os policiais, os bombeiros saíram daqui e foram para Cajati. Com isso, senhores e senhoras, a gente não tem policial suficiente para montar uma equipe de resgate, porque eles têm que ficar esperando, porque se tiver um incêndio, só eles vão atender. Quem cuida do resgate hoje? São os municípios. O que aconteceu nesse dia do homicídio? Não tínhamos viatura, não tínhamos ambulância, me desculpa, do município para atender. O senhor baleado, ele foi socorrido dentro da viatura. Os policiais colocaram ele dentro da viatura, levaram ele até a UPA, muito tempo ficaram esperando, porque precisa de um socorro especializado, ele precisava estar com oxigênio dentro da ambulância e tudo mais, eu não sou técnico no assunto, mas outros podem falar até melhor do que eu aqui. Lá na UPA, ele fez o procedimento que tinha que fazer e não deu tempo de ser transferido, infelizmente, para o hospital regional ou qualquer outro hospital que tivesse mais subsídio ali para ajudá-lo. Então, são decisões erradas que refletem diretamente no nosso município. Por favor, senhor vereador. É lamentável que isso que Vossa Excelência está dizendo, mas isso ocorre quase diariamente em registro de falta de ambulância, né? E ali onde aconteceu o episódio, aproximadamente 300 metros do setor da ambulância, infelizmente. É tão grave o problema das ambulâncias que aqui nessa Câmara nós fizemos uma lei para falar o quê? Uma fatia do orçamento, prefeito, são os vereadores que vão direcionar para onde vai. Eles chamam emenda impositiva. Inclusive, a prefeitura foi contra e tudo mais, mas nós aprovamos e hoje nós temos uma fatia do orçamento. Juntando eu, o vereador Heitor, o vereador Tatu, nós estamos destinando dinheiro para a compra de uma nova ambulância, o carro, a ambulância. A equipe está lá, a equipe está pronta para trabalhar, a equipe está pronta, mas por vezes não tem o carro, não tem ambulância. Essa é a situação que está hoje, registro. E o nosso Corpo de Bombeiros, infelizmente, hoje, faz apenas o que a Constituição manda, que é o combate a incêndio. Só uma parte, capitão. Só para destacar o quão fundamental e quanto esses trabalhadores ali do serviço de resgate fazem com tão pouco. Outro dia, o pessoal estava na UPA, tentando pegar um paciente, Chavico, com um carrinho Quid desse, Mob. Estava, coitado, o motorista que é grandão, parecia aquela corrida maluca. O motorista grandão e a mocinha, a técnica de enfermagem, no banco do passageiro, porque não tinha o veículo. Mas o mais impressionante é que não dá para acreditar que não é falta de dinheiro. Né? Nós temos, então, os bombeiros que querem trabalhar, e aí a gente entra no que a gente vai votar hoje, atividade delegada. Está na mesa do prefeito há meses o convênio entre prefeitura e corpo de bombeiros, falando assim, o bombeiro que quiser trabalhar para a prefeitura, sendo remunerado pela prefeitura, ele pode. E aí sim, na folga, na folga desses bombeiros, se eles sendo voluntários, a gente pode montar uma equipe para eles trabalharem para o município e resolver mais um problema, tendo uma viatura a mais, uma ambulância a mais para fazer resgate. Já está há meses na mesa do prefeito e o prefeito não assina. Conversa com ele, não, eu li, eu concordo, e não assina. Passa-se o tempo, prefeito, eu vou ver, e não assina. E pessoas estão morrendo.
Outro assunto que é muito, muito importante é sobre os cavalos. Estamos avisando. A gente sabe que por política... alguns que estão inseridos ali no meio dos cavaleiros acabam jogando o pessoal contra, principalmente eu e o Tatu, que somos os vereadores que mais falam sobre isso, sobre os maus tratos, sobre o perigo de ter um cavalo andando na pista. Pelo amor de Deus, você bater um carro, vai morrer todo mundo, inclusive o cavalo. E aí ficam jogando o pessoal contra a gente. Ó, tá vendo? Eles não gostam dos cavaleiros. Não é isso. As pessoas que estão fazendo mal estão fazendo com que as boas sejam punidas. É exatamente o que o Tatu falou. A gente já tem a lei aprovada aqui, para que esses cavalos que estão sendo maltratados, que estejam num lugar que promove risco para as pessoas, sejam recolhidos. E se a pessoa quiser ir lá buscar, ela vai buscar. Só que ela vai ter que arcar com as consequências de largar o cavalo ali na beira da pista. Faz quanto tempo que foi aprovada a lei, Tatu? Você lembra? 3 anos a lei aprovada. 3 anos. E até agora, nada. E para falar rapidamente como as coisas têm que se juntar, eu imagino a prefeitura como se fosse uma orquestra ali, um monte de músico. E tem alguém que vai reger aquela orquestra, de falar, agora é você que vai tocar, agora é você. Hoje nós não temos essa peça que faz a engrenagem funcionar. Nós não temos alguém que chama a responsabilidade e fala, vamos fazer. Para vocês terem uma ideia, a nossa UPA, ela é montada, pessoal e estrutura, para atender 200 pessoas por dia. Com esse problema da dengue hoje, se você for na UPA olhar, ela está atendendo de 300 a 400, até quase chegando 500 pessoas. O pessoal lá está sobrecarregado. Nós temos 6 leitos na UPA, 6. Se alguém está passando mal, ele tem que ser estabilizado, dali vai ser transferido para um outro hospital. Para o HRR, para Pariquera, um hospital com mais recursos. São João, como o Tatu falou, não tem o paciente da UPA, é o paciente do sistema SUS, ele vai ser transferido. Só que hoje, se alguém chega lá ruim e precisa passar por essa estabilização, precisa passar num leito, não tem. Porque nós temos 3 pessoas em situação de rua que estavam lá, hoje parece que uma saiu, mas tinham 3 pessoas com situação de rua que estavam ocupando o leito. Esse não é o problema. A pessoa em situação de rua, ela tem que ser bem tratada. O problema é que tem um que está lá, que está paralisado com um lado, ele não pode simplesmente ser colocado na rua, ele está há 45 dias. 45 dias, recebeu alta médica, e a Secretaria de Assistência joga a culpa para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde joga a culpa para a Secretaria de Assistência, e são 45 dias que o senhor está lá na UPA de alta. Aí fica difícil. E aí a gente tenta conversar com a secretária chega a um ponto que simplesmente não atende mais, conversa com o prefeito não atende mais, aí a gente põe na rede social. Quando põe na rede social, eu viro o vilão da Secretaria de Assistência, um monte de assistente social, né, da Secretaria, vindo reclamar comigo, falando que eu expus o problema. São 45 dias, vamos falar 44 dias tentando? 44 dias tentando. O primeiro que eu fui para uma briga um pouco mais forte, aí eu já sou o culpado. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado. Solicito, excelentíssimo senhor segundo secretário, que proceda a próxima chamada. Não vereador. Não havendo vereadores, seguimos para a ordem do dia. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Nobre vereador Dito Castro. Presente. Nobre vereador Fábio Tatu. Presente. Nobre vereador Chiquinho do Serrote. Presente, vereador Chiquinho. Nobre vereador Gerson. Presente. Nobre vereador Heitor. Presente. Nobre vereadora doutora Inês. Ausente. Nobre vereador Beto. Presente. Nobre vereador José Lopes. Presente, senhor José Lopes. Nobre vereador professor Aquino. Presente, professor Aquino. Capitão Renato, presente. Vereadora Sandra Kennedy, ausente. Vereador Vander Lopes. Presente, nobre vereador. Nobre vereador Chavico. Pronto. Solicito, excelentíssimo senhor primeiro secretário, que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia.
Veto integral ao autógrafo 279/2023, referente ao projeto de lei número 029/2023, de autoria do vereador Capitão Renato, que altera o artigo 3º para majorar em 1,6 o FESPES por hora trabalhada a gratificação por desempenho de atividade delegada. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Contrário ao veto. Coloco em discussão o veto integral 279/2023. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Engraçado, né? Engraçado que, assim, aquilo que realmente é uma prioridade, a gente já não consegue cumprir aquilo que é previsto na lei orgânica, que é previsto, capitão, ao contrário do que a fala do prefeito, é previsto também que a prefeitura tenha uma coparticipação no que diz respeito à segurança pública municipal. Inclusive, há previsão na lei orgânica da criação de uma guarda municipal, de uma força de segurança pública a nível municipal. Mas tudo bem, os prefeitos que passaram dizem que a prefeitura não tem suporte orçamentário para isso. Então, a gente tem uma oportunidade de remunerar os policiais, de usar toda a estrutura que o Estado já fornece, viatura, uniforme, armamento, e a gente só fazer ali o aporte financeiro como um pagamento de horas extras para trabalhar nos dias que eles estão de folga, que é, basicamente, isso, a atividade delegada. A atividade delegada é um bico legal, né? É um plantão extra legalizado que é feito pela Prefeitura Municipal, que, majoritariamente, vai cuidar dos bens públicos, e só o fato da presença do corpo policial já vai dar essa sensação de segurança para a comunidade. Agora, as coisas, o policial tem que ser remunerado, senão ninguém vai querer fazer atividade delegada, ninguém vai querer hora extra. Porque senão, daqui a pouco, o bico que ele faz como segurança particular fica mais atrativo do que trabalhar para fazer a segurança do município. E aí a gente trabalha para isso, o capitão vem e apresenta o projeto, a gente aprova aqui, e o prefeito vai vetar um projeto como esse. Então, nós vamos tentar, aí, com certeza, os vereadores aqui atentos àquilo que é prioridade na cidade, nós vamos derrubar esse veto. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, Tatu. O senhor falou, inclusive, melhor do que eu, mas eu vou tentar falar um pouquinho sobre números da Polícia Militar. Eu entrei na Polícia Militar em 2005, né? Inclusive, minha turma fez 19 anos de Polícia Militar ontem, dia 14. Tenho muito orgulho da minha formação, tenho muito orgulho de cada policial militar que trabalha e oferece a sua vida em troca de uma sociedade mais segura. Esse projeto, quando eu ainda era capitão, comandava o município de Registro, eu tentei fazer com que esse projeto virasse uma lei, né? Que a gente aumentasse o número de policiais. Por quê? Quando eu entrei em 2005, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, ela tinha 110 mil policiais. 110 mil. Quando eu saí, em 2020, que eu entrei aqui como vereador, a gente deixa a nossa carreira de policial militar, a Polícia Militar de São Paulo estava batendo por volta de 70 mil policiais. Quando a gente falava que os governos do PSDB, aqueles que governaram São Paulo por muitos anos, foram acabando com a Polícia Militar, era sobre isso, Polícia Militar, Polícia Civil. E aí imaginem os senhores, a gente tem um grande centro, onde muitos crimes ocorrem, e o interior, onde os crimes ocorrem, mas eles ocorrem com menor intensidade. O pouco efetivo da polícia que tem, quem olha por cima, quem olha o macro e quem olha o Estado, vai acabar concentrando nos grandes centros. Então, as nossas cidades do Vale do Ribeira, Registro, foi diminuindo muito o número de policiais. Quando instituímos a atividade delegada aqui, mais do que dobrou o número de policiais na rua. Os meses subsequentes, os 3 meses logo depois da implantação da atividade delegada, tivemos 0 roubo em Registro. Hoje conversamos sobre o policiamento rural. O que é o policiamento rural? É uma viatura que vai lá na parte rural e vai conversar com cada munícipe lá, vai estabelecer um vínculo, se tiver alguma coisa, o cara vai ligar direto para o policial, e o policial vai resolver, vai ver quem está de serviço, vai falar onde que é o sítio, vai lá, a pessoa atender a ocorrência. Quando eu era comandante, eu conseguia fazer isso aí. Eu conseguia ter o PROERD. Eu conseguia. Por quê?
porque a parte do 190 estava coberta, tinham policiais para isso. Hoje não tem mais. Inclusive, eu sei que fica até repetitivo, mas na mesma audiência pública, o prefeito que esteve aqui, ele falou que ele ia cortar a atividade delegada para gastar o dinheiro para contratar controlador de acesso para as escolas. Ele falou isso aqui no mesmo dia, aqui na mesma audiência pública. Então, a atividade delegada ela é extremamente importante. O aumento do valor dela é extremamente importante. Por quê? Porque o policial faz de maneira voluntária. Se outras cidades estão pagando mais, ele vai fazer em outra cidade. Isso aqui é investimento. Segurança pública é investimento. É difícil medir o quanto a segurança pública muda a sua vida. Porque quando a pessoa morre, a gente sabe que ela morreu. Agora, quando o policial militar está lá, está fazendo patrulhamento naquela rua e evita um crime, como a gente sabe que aquele crime foi evitado? A gente não tem como contabilizar, mas a gente sabe que o trabalho da Polícia Militar é extremamente importante, a gente sabe que esse aumento de policiamento é extremamente importante para a cidade, por isso que eu peço aos demais vereadores que derrubemos esse veto e que os policiais possam ter esse acréscimo no valor e a gente possa aumentar até o número de viaturas na rua. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Continua em discussão. Com a palavra, excelentíssimo vereador Gerson Teixeira. Acho que tudo aqui já foi falado, mas eu queria lembrar, né, capitão? Acho que no primeiro ano de mandato, fui procurar o senhor lá justamente por essa questão. Nós não tínhamos um efetivo aqui, como não tem até hoje, né, para realmente estar tanto na parte de trânsito como na parte aí que nós compreendemos aí sobre a cidade que ela está crescendo. E foi dificultoso, nós levamos até um documento para São Paulo, né, para mostrar a realidade de registro do Vale do Ribeira, e graças ao capitão aí, com essa ideia, né, da delegada, a gente conseguiu. Então, são duas questões que eu queria falar. Foi uma conquista já para registro, a gente vê realmente a diferença de policiamento na cidade, né? De primeiro, o capitão lembra que a dificuldade que era para comprar uma lâmpada para um carro. Uma vez o carro estava parado porque queimava uma seta e ficava parado. A gente conseguiu, não lembro qual é o valor junto à prefeitura, para que a prefeitura estivesse mantendo esses carros, que é um valor pequeno, né? E muitas vezes não podia, por quê? Porque tinha que fazer uma licitação para passar lá para Santos, acho que era Santos, São Paulo, para poder comprar tudo isso. Então, você vê como já evoluiu, né? E o que eu fico mais triste, líder, tanto falo líder como o presidente, vamos contar quantos vetos nós já tivemos nessa casa. Meu Deus. Sempre hoje, acho que o representante do prefeito não está aqui, mas assim, perguntar o que vale ele está aqui toda semana, se realmente nós não temos essa comunicação. É muito triste a gente ver essa falta de respeito com a casa, de quantidade de veto de projeto, que poderia ser conversado, poderia ser ver o que realmente poderia mudar no projeto para agradar os dois lados, mas não, quando nós sabemos, está vetado. O líder do governo aqui já teve projeto vetado que ele viu aqui na casa. Não teve uma comunicação com a prefeitura. Então, eu peço, líder, para que a gente possa tentar mais uma vez essa comunicação, ou, quem sabe, o presidente possa pegar a mesa e fazer uma reunião, porque é muito triste e é cansativo, gente. Esse é um projeto que já passou na casa, já foi analisado, entendeu? Foi vetado, nós estamos votando para derrubar o veto, daqui a pouco ele entra com uma ação, entendeu? Olha o tempo que nós estamos perdendo sobre um projeto que já poderia estar andando na casa, entendeu? E a falta de respeito com o vereador, que poderia ser muito bem conversado com ele, entendeu? Falar, isso aqui não dá para fazer, vamos fazer assim. Não, fica sabendo aqui na casa. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Beto. Vereador Gerson, é de conhecimento de Vossa Senhoria que lembra que nós nos reunimos lá para falar justamente sobre essa conversa, capitão, de antes de qualquer derrubada de veto, chegar a um diálogo para ver o que precisava ser ajustado, mas, infelizmente, não sei se isso vai ser viável daqui para frente. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais vereadores, coloque em votação o veto integral ao autógrafo 279/2023. Os favoráveis à manutenção do veto continuem como estão e os contrários ao veto integral que se manifestem.
Veto derrubado por unanimidade com 10 votos favoráveis. Determina a Secretaria Legislativa que comunique a rejeição do veto integral ao Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024. Susta o artigo 5º da Lei 2214/2023, que estima a receita, fixa a despesa do município de registro para o exercício de 2024 e dá outras providências. Lei de autoria do vereador Capitão Renato e vereador Fábio Tatu. Decreto Legislativo. Coloco em discussão o projeto de Decreto Legislativo 01/2024. Com a palavra, excelentíssimo vereador Capitão Renato. Eu sei que é muito cansativa uma sessão da Câmara, mas eu agradeço os senhores estarem aqui para poderem escutar isso. Aonde chega a falta de respeito com os representantes aqui da população? A lei orçamentária foi votada por essa casa. Dentro da lei orçamentária, colocamos um artigo que o prefeito ele pode fazer alteração na lei. A lei orçamentária é uma previsão. Ó, eu tenho 200 milhões, eu vou gastar tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso. Ele vai descrevendo tudo. E nós colocamos lá, prefeito, o senhor pode fazer alteração. Só que tem que mandar para casa para a gente analisar. Porque senão não adianta nada. A gente faz todo o planejamento aqui e quando vai para a prefeitura muda todos os valores, muda para cá, muda para lá. Não adianta nada. Todo o trabalho. E assim, a lei que foi sancionada, a lei saiu dessa casa, foi para a prefeitura, a que foi sancionada simplesmente está sem o artigo que faz essa vedação à atitude do prefeito. Mandamos o documento para o prefeito dessa mesa diretora falando, ó, está errado aqui, ó, foi para a prefeitura. A resposta foi, nós só podemos alterar aquilo que foi votado pela casa. Mas foi votado pela casa. Está errada a lei que está publicada. Então, o que esse decreto legislativo faz? Estamos fazendo o que seria a atitude do prefeito. O artigo tal está escrito errado, estamos mudando o artigo tal. E todos aqueles decretos que foram movimentações de dinheiro da prefeitura estão nulos. Eu, particularmente, olhando o Diário Oficial, eu não sei nem para onde foi o dinheiro. Saiu da onde e foi para onde, porque não aparece lá. Se eu quisesse ver, eu tinha que ir até a Secretaria de Finanças para ver. Não aparece, não fica claro no Diário Oficial. Pelo menos para mim, não. Então, isso aqui a gente está cancelando todas as movimentações que tiveram, que estão fora da lei que nós votamos nessa casa. Para vocês terem uma ideia do nível que está chegando a falta de respeito com a Câmara Municipal, infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Continue. E peço aos vereadores que votem a favor desse decreto. Continua em discussão. Projeto de Decreto Legislativo 01/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo autógrafo e posterior envio ao Executivo Municipal. Corrigindo com que proceda a confecção do respectivo decreto. Próximo. Projeto? Na moção. Tem mais algum projeto? Projeto de resolução 01/2024. Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes instituídas pela Resolução número 50/2023. Coloco em discussão o projeto de resolução 01/2024. Não havendo vereadores, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Determina a Secretaria Legislativa que proceda à confecção do respectivo decreto e resolução em vez do Executivo Municipal. Moção de congratulação 0624, de autoria do senhor vereador Chavico, a todo o corpo administrativo e profissional do Hospital São João pela sua qualidade profissional associada ao amor ao próximo.
Coloco em discussão moção de congratulação 06/2024, de autoria do vereador Xavier Rufino de Oliveira. Palavra do Com a presidente. palavra, o excelentíssimo vereador Chavico. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, com certeza hoje, aproveitando o ensejo do nosso querido amigo Mimo está em plenário, seu saudoso pai está batendo palma, porque foi um dos maiores incentivadores da criação daquele Hospital São João. Ele, Benevides e tantos outros. Falar de funcionalismo público sempre requer algumas cautela. Eu não poderia, senhor presidente, nobre vereador, deixar passar em branco a gratidão por aquele povo, pelo corpo administrativo e operacional daquele hospital. Tive um problema de saúde, senhor presidente, nobre vereador, no começo do ano, e aonde lá eu me senti assim num hospital de 5 estrelas, digamos assim. Aí eu perguntava, o fato de ser vereador não é. A gente observava com outros pacientes a revolução que aquele funcionário e a vontade que aquele funcionário em querer tratar das pessoas. Até porque, senhor presidente, quem cuida de saúde tem que cuidar bem. Eu costumo dizer, viu, Mimo, na minha andança, saúde e fome é para ontem, não é para amanhã. Então, quem se propôs a cuidar de gente tem que ter muita vontade, muito querer e, acima de tudo, muito amor com os próximos. Quero aqui parabenizar. Essa moção é um pequenininho reconhecimento de tudo aquele corpo, desde a faxineira até o administrativo. Porque a gente vê o querer das pessoas, a vontade, a alegria, o prazer de estar cuidando das pessoas. A vontade de querer acertar, o carinho como eles tratam as pessoas. Então, não poderia eu deixar gravado nos anais dessa casa essa congratulação, porque a gente sabe que o poder público, às vezes, não são todos, é claro, não podemos generalizar, mas a mazela do servidor público, de 10, a gente tira aí uns 2, 3 que trabalham como os profissionais daqueles hospitais. Recentemente, também deparei com uma funcionária pública do município, a enfermeira Samanta. O carinho que aquela jovem enfermeira trata a população merece o nosso reconhecimento. Porque é um incentivo maior para aqueles que se espelhem nesses profissionais. Saúde merece muito carinho, muita vontade e, acima de tudo, o amor a quem está necessitado. A gente vê por aí, em alguns profissionais, é claro, e representa que estão fazendo um favor, que, na verdade, é uma obrigação de cuidar e cuidar bem. Eu fico muito feliz de poder ainda, nos meus 70 anos, vivenciar gente jovem com esse espírito de luta. Eu fico muito feliz, que Deus abençoe a todos os funcionários de São João, a todo aquele que faz parte do funcionário de São João, o carinho que eles tiveram comigo, não só comigo, mas aonde a gente pôde vivenciar. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha. Continue em discussão, moção de congratulação 06/2024. Não havendo vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.
Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Moção de aplauso 05/2024, de autoria do senhor vereador Fábio Tatu, ao senhor Silvio Ricardo de Oliveira, pelo belíssimo trabalho que vem realizando como afinador de pianos. Arte que aprendeu sozinho. Trabalhou em parceria com o SESC, afiando pianos de grandes pianistas nacionais e internacionais. Coloco em discussão, moção de aplauso 05/2024, com a palavra o excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. A gente, né, fez um texto aí para a moção, mas eu acho que vai bastante além disso e não caberia nesse quadrinho pequeno aqui. E eu acho que o Silvinho, eu tenho uma história de relacionamento, porque ele foi a gente tinha um grupo de pagode, ele foi o primeiro professor do Braguinha, que tocava cavaquinho. Então, desde coisa de 30 e alguns anos atrás, né, Silvio? Você já participava da nossa história assim, e é uma coisa que é um músico daqueles ais naquilo que faz. E vem de uma família já, né? Tem um DNA. Nós vamos, daqui um pouquinho eu vou pedir aqui para o presidente para a gente poder conferir, mas é um DNA, vem de berço, né, Mimo? Uma família registrense, raiz, que tem uma participação. Eu acho que hoje essa moção coroa um conjunto da obra de uma família, a família Oliveira aí, que tem representante dentro da árvore genealógica aqui nesta casa, né, na vereança, tem história na cidade, desde do bisavô dele, o engenheiro José Fernandes de Mari, que foi quem projetou o KKK. O avô, João Nunes de Oliveira, e o Mimo, nosso amigo aqui, músico também, grande entusiasta da cultura e principalmente da história de registro. Mimo é daqueles que não deixa morrer, não é só saudosista, mas não deixa morrer a história. Porque a gente sempre fala, quem sabe de onde veio, né, não se perde no caminho. Então, a árvore é conhecida pelos frutos. E o Silvio hoje nos traz aqui essa família maravilhosa, família de sangue, família de convívio, com certeza, para receber essa singela homenagem de mais um registrense que leva, através da sua arte, também como músico, também como afinador de pianos. Olha só, um registrense afinando piano de maestro João Carlos Martins, do Hermeto Pascoal, de outros grandes músicos do Brasil e do mundo. É cria aqui da Água do Ribeira. Então, para mim, é uma honra poder honrar quem leva a história dessa cidade para todos os cantos da terra. Viva a família Oliveira e viva a música. E me sinto honrado por prestar essa singela homenagem para você. Continua a discussão, moção de aplauso 05/2024. Não havendo mais vereadores, coloquem em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade, oficie-se conforme requerido. Questão de ordem. Uma questão de ordem. Para brilhantar aqui, para fechar com chave de ouro, ele preparou junto aqui, que eu quero até nominar, para mim não ser injusto, quem vem aqui conosco, a Silvia Gabriela, cantando, o Marlon Henrique Alves, no teclado, Selmo Mimo, no violão, para fazer uma versão do nosso hino de registro, para brilhantar aqui e fechar essa nossa sessão de hoje, se for possível, se... Concedido, sim. Por gentileza, adentrem.
E é claro que se também puder passar um microfoninho para ele, quiser fazer algum agradecimento, alguma fala, Silvio. Pode usar o mesmo ali, né? Pode. E sobe de leve, o Silvio vai fazer um bandolinzinho ali, pá. Mas tem, viu? É que vai faltar espaço, porque se tivesse instrumento, já tem ali Sinelmo, tem Selminha ali também. Né, meu? Tivesse instrumento aqui, já fazia mais uma meia dúzia, né? O que dava para fazer ali? Um contrabaixo? Já saía mais coisa ali. Uma boa noite a todos. Eu não teria como deixar de agradecer a Deus por estar aqui com vocês hoje. Hoje pela manhã eu estava bem longe daqui, eu estava em Ribeirão Pires, afinando um piano, e foi tudo muito corrido para estar aqui, mas eu me sinto lisonjeado por estar aqui com amigos. Eu saúdo aqui os nossos representantes do Poder Executivo, ao nosso, né, querido Heitor aí, o presidente da Câmara, o Chavico, são tantos amigos aqui, Dito Castro, Gerson, me perdoe de não lembrar o nome de algum de vocês. Agradeço aos amigos também que estão aqui, e eu quero dizer a você, Tatu, que eu me sinto assim, honrado por estar aqui com vocês. Vocês são representantes da nossa cidade. E assim como vocês lutam pela nossa comunidade, nós lutamos pela arte, né? Eu lembro que uma vez eu falando com um cliente, ele queria que eu atendesse ele naquela semana. Eu falei, olha, eu estou com a minha agenda cheia, essa semana eu estarei no Vale do Ribeira afinando alguns pianos. Ah, eu conheço. É a cidade mais pobre do Brasil. Eu falei, peraí, mas você conhece mesmo? Você já foi lá? Não, mas eu já ouvi falar. Eu falei, não, então você não conhece, né? Ouviu falar, né? Então, eu me sinto honrado também de ser cidadão registrense. Vocês sabem que, quando eu cheguei em São Paulo, isso há quase 10 anos atrás, todos falavam, nossa, você fala diferente, né? Você fala cantado. Para mim, eu nunca assim... A gente fala normal, né? Até que um dia alguém falou, nossa, mas você fala cantada. Opa, peraí. Não, pois o quê? Aí que a gente vê que a gente tem as nossas, né, peculiaridades, né? Espero que todos gostem do que a gente vai agora apresentar, que nada mais sugestivo do que o hino da nossa querida cidade, amada cidade Registro. Lembrando, esse instrumento que eu vou tocar é o bandolim. A primeira vez que eu peguei num bandolim, eu até falei para o Tatu, né, agradeço ao Tatu também pela singela homenagem, você que viabilizou tudo isso. E nós estamos aqui olhando para vocês, são amigos. A impressão que eu tenho agora é que eu estou na casa de um irmão, de uma tia, né, estou bem à vontade. E o avô do Tatu, o senhor Adélio, ele tinha um bandolim, e a primeira vez que eu peguei no bandolim foi no bandolim do avô do Fábio Tatu. Eu lembro que ele mostrou aquele bandolim, foi paixão à primeira vista, né? Assim com o piano também. E eu dedico essa canção ao seu avô. A única parte triste da história é ele não está aqui, mas tenho certeza que está lá, olhando esse momento aqui. As margens do rio plantadas
contágios de outras pragas, aqui vivem como irmãos, sempre unidos de mãos dadas, cultivo e florescem chão. Amemos todos crianças, este céu de encantos mil, onde nossas esperanças se voltam para o Brasil. Enlevo dos meus amores, registro terra querida, futuro feito de flores, das flores da minha vida. Devagarzinho você segura a sua moção. Toca depois também? Toca lá. É muita corda. É muita corda pra tocar, eu tô gostando de 4 cordas. Só um cavaquinho. Os vereadores podem vir aqui, por favor, tirar uma foto. Chamar assim mais a família lá, o Sinelmo, o Selminho. Fica tudo com a mesma cara, quer dizer, a família toda. Você fica na frente. Olha, é mais fácil eu virar para lá, porque são todos amigos. Eu acho que é melhor tirar foto lá, que vai estar todo mundo atrás. Eu acho que sim. Eu gostaria de fazer mais um agradecimento à minha família por estar aqui, o meu pai, a minha esposa, os meus filhos, os meus irmãos e os meus amigos mais uma vez. E deixar um recado, nunca deixe de sonhar. Muitas vezes a gente pensa em fazer alguma coisa pensando lá na frente no reconhecimento. Não é assim que funciona, assim você vai acabar se frustrando. Tudo que você for fazer, faça com amor. E saiba que
o dom que nos é dado é herdado por Deus. Eu aprendi música dentro da igreja, na igreja adventista, que fica uma quadra daqui. Inclusive, a minha primeira chave de afinar pianos, eu ganhei de um amigo lá da igreja. Ele falou, eu tenho essa chave aqui, para você vai servir. Quando eu abri o piano, eu olhei aquele instrumento que tem mais de 10 mil peças. Quando nós afinamos um piano, cada corda exerce uma tensão de 75 a 90 quilos. Então, totalizando de 15 a 30 toneladas de tensão. E é um instrumento que, a primeira vez que eu vi um piano, eu falei, nossa, que instrumento, é a fábula dos engenheiros, né? Então, mais uma vez eu deixo o recado, nunca deixe de sonhar. Se eu estou aqui é porque Deus me colocou aqui, e eu agradeço o carinho de cada um de vocês. Uma boa noite a todos. Ato contínuo. Solicito ao excelentíssimo senhor segundo secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores inscritos em explicação pessoal. Não há. Não havendo vereadores inscritos e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes que realizar-se-á no dia 16 de fevereiro de 2024, amanhã, sexta-feira, em horário de expediente, e a sessão ordinária que realizar-se-á no dia 19 de fevereiro de 2024, segunda-feira, às 19 horas. Agradecemos a presença de todos e às 21h08 encerramos a presente sessão.